Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de matemática de hoje nós vamos estudar um pouquinho a raiz exata de um número e a raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Como na última aula a gente estudou os números quadrados perfeitos, então para dar continuidade do nosso conteúdo de hoje, nós vamos estudar justamente a raiz exata de um número racional não negativo. Bem, nós temos aqui dois exemplos básicos. Primeiro exemplo, que é a raiz quadrada de 100. E para nós sabermos se esse número é um quadrado perfeito, ou seja, tem uma raiz exata, bastaria a gente aplicarmos nele a fatoração de fatores primos. Quando a gente fatora para saber se esse quadrado é perfeito, a gente fatora desse jeito. Então 100, como é um número par, então vai ser dividido pelo menor número primo par, que no caso 2. 100 dividido por 2 dá 50. 50 continua sendo dividido por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 25 não dá mais para dividir para 2, nem para 3, só dá para dividir para 5. Então 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Eu cheguei no seguinte resultado, é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é 100. Então, como na regra de números quadrados perfeitos, para saber se o número é um quadrado perfeito, no caso aqui, para saber se a raiz deste número 100 é exata, é necessário que todos os fatores apresentados, encontrados os expoentes, sejam pares. Então, como a gente percebe, é par e par aqui os expoentes. Então, significa que 100 é uma raiz exata de um número racional. Ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10. Né? A gente sabe que é 10 vezes 10 é 100. Aqui eu tenho outro exemplo, mas não de raiz quadrada, mas de raiz cúbica. Ou seja, a raiz cúbica de 216. Como é que eu sei se realmente é uma raiz cúbica exata? Justamente, fatorando a raiz por fatores primos, nós descobrimos se ela é ou não é raiz cúbica exata. Então, fatorando o 216 por 2, 216 dividido por 2 vai dar igual a 108. 108 dividido por 2, continua sendo por 2, que é par, vai ser igual a 54. 54 dividido por 2 vai ser igual a 27. 27 é ímpar, e não dá para mais dividir para 2, então vai ser para 3. 27 dividido para 3 é igual a 9. 9 dividido para 3 é igual a 3. E 3 dividido para 3 vai ser igual a 1. Né? Concluímos a nossa fatoração. Lembrando, então, eu tenho que aqui eu tenho 3, e aqui também eu tenho 3, que é a mesma coisa de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, que vai ser igual a 216. Então, eu concluo que a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Então, ela é uma raiz cúbica exata. Para a gente agora estudarmos como encontrar a raiz quadrada aproximada de um número, ou seja, quando eu digo raiz quadrada aproximada de um número, significa que esse número não é raiz quadrada exata.
por exemplo, eu tenho aqui a raiz quadrada de 71. E eu sei que a raiz quadrada de 71 não é uma raiz exata. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, eu vou saber entre quais raízes exatas o 71 está. Está entre a raiz quadrada de 64 e a raiz quadrada de 81. E qual seria a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é 8. E qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Então, a raiz quadrada aproximada de 71 vai estar entre 8 e 9. É um número que é maior do que 8 e menor do que 9. Então, para podermos resolver e fazermos o cálculo da raiz quadrada aproximada de 71, então nós vamos seguir a seguinte regra. Eu tenho aqui 8, já que é o número menor, né? Eu não posso fazer por 9, porque é maior do que 71. Então vai ser 8. 8 que é menor. Então eu vou fazer 8,1. Nesse caso aqui, eu estou utilizando a raiz quadrada aproximada, semelhante, no caso, ao número de casas decimais. Eu só coloquei uma casa decimal. Nesse caso, 8,1 ao quadrado. Quando eu faço 8,1 ao quadrado, vai me dar 65,61. Aí, 8,2, 67,24. 8,3, 68,89. 8,4, 70,56. 8,5, 72,25. 8,6 ao quadrado, 73,96. 8,7 ao quadrado, 75,69. 8,8 ao quadrado, 77,44. Eu percebo o seguinte, que os resultados deste lado estão menores do que 71. Está aqui, ó. 65,61, 67,24, 68,39, 70,56. E os resultados deste lado estão maiores do que 71. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos descartar os que são maiores e vamos nos apegar aos menores, que é os mais próximos de 71. Então, ó, comparando esses números, o mais próximo de 71 é 8,4 ao quadrado, que é igual a 70,56. Então, nós podemos deduzir que a raiz quadrada aproximada, esse símbolo aqui, é o símbolo que é utilizado para indicar a aproximação. Ou seja, quando eu tenho uma igualdade, significa que é algo exato. Quando eu tenho esse símbolo, que é um traço com um tio em cima, como se fosse o sinal de igualdade, que não é, nós temos aqui o sinal de aproximação, que é o símbolo. Então, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 71 é aproximadamente 8,4. Mas, se nós quiséssemos um valor mais aproximado ainda, a gente poderia aumentar a casa decimal. Por exemplo, se nós aumentássemos a casa decimal, iríamos perceber, por exemplo, se eu tenho que é 8,4, a gente poderia dizer que é 8,43. Ou seja, eu aumentei, em vez de uma casa decimal, duas casas decimais. Ou seja, à medida que a gente for aumentando as casas decimais, nós iremos chegar a resultados mais próximos daquela raiz que não é exata. Essa é uma dica que eu dou. Então, a forma de eu encontrarmos ou calcularmos o valor de uma raiz quadrada aproximada é realizando este cálculo. Primeiro passo, mais uma vez, ó, sabendo qual é o valor das raízes mais próximas do valor que eu estou procurando. No caso aqui, raiz quadrada de 71. Que está entre a raiz quadrada de 64 e 81. E realizando aqui os meus cálculos, eu descubro que o valor da raiz quadrada de 71 é aproximadamente 8,4. Se a gente quiséssemos um valor mais preciso, mais próximo da realidade,
a gente deveria aumentar a casa decimal. Nesse caso aqui eu fiz só com uma casa decimal. A gente pode aumentar para 2, 3, iria calcular, iria levar aquele número ao quadrado e o valor iria chegar mais próximo ainda de 71. Tá ok, pessoal? Então, para melhormos fixarmos esse conteúdo, nós iremos realizar um exercício. A nossa aula fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.